Boa tarde, queridos e amados ouvintes deste domingo, dia 20 de agosto de 2023. Um domingo abençoado, um domingo repleto da graça e bondade de Deus. Então, gente, o programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7, e que acontece em todos os domingos a partir das 14 horas, das 14 às 15 horas. Cada domingo, um convidado, um profissional, um psicólogo muito especial, brilhante, porque compõe o time dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese. Você pode participar com a gente, enviando temas, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Temos um e-mail e uma equipe ligadinha para receber e responder aos e-mails. Nosso e-mail é viverbem@radiocatedral.com.br. A convidada de hoje é a doutora, que é psicóloga clínica, e ela vai se apresentar agora, a doutora Vivi Moreno. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, doutora Sônia Nascimento. Boa tarde, ouvintes do programa Viver Bem. Que alegria estar com todos vocês. Sou psicóloga, atuo nas áreas clínica, social e organizacional, orientadora profissional, palestrante, sou teóloga também. Porque é importante unir as duas ciências em prol da vida daquele semelhante sacrário vivo que está diante de nós num momento tão frágil da sua vida. Então é uma alegria poder estar com todos e no programa Viver Bem, que o próprio programa diz, a promoção à vida. Verdade. Qual é o seu CRP? Qual paróquia que você participa? Sim, meu CRP é 05212. Estou agora, porque eu me mudei, na paróquia Nossa Senhora da Paz, aqui em Ipanema, e querendo agregar junto a essa paróquia nas pastorais, porque eu me mudei, então ainda estou me ordenando, me organizando, mas estou muito feliz. Bom, e nós felizes por você estar feliz também. A doutora Vivi, ela compõe o time do nosso programa, também é comentarista do programa Em Dia com a Notícia, aqui da nossa querida Rádio Catedral, todas as semanas, né? Todas as segundas-feiras ela está junto com um profissional aqui da rádio. Então, ela é comentarista, também escreve no jornal, enfim, é psicodramatista, que eu lembro. Isso, analítica e futura logoterapeuta. Com muita alegria. Então, seja muito bem-vinda. Você também compõe o time do grupo plural de psicólogos da nossa arquidiocese. Seu consultório é em Ipanema, não é isso? E atende online também, importante dizer. E hoje é muito apropriado o tema para você também, né? Porque é positividade. A Vivi é uma pessoa muito positiva, com a graça de Deus. Mas hoje o tema tem a ver com o excesso de positividade. Foi um tema pedido por um ouvinte que não quis se identificar, né? A rádio seleciona os temas e me passa, e nós fazemos o convite aos profissionais. Então, a doutora Vívia vai abordar hoje sobre positividade tóxica, de que forma afeta a vida profissional e a vida pessoal também. A primeira pergunta que chega é: o que é ser uma pessoa positiva? Uma pessoa positiva é aquela que tem a vontade de estar caminhando da melhor forma possível, com pensamentos que vão a elevar e ajudar a elevar os seus semelhantes, mas sem deixar de entender
o que está acontecendo de ruim na sua vida e na vida de uma sociedade como um todo. A positividade saudável, ela não nega as situações difíceis, o que acontece de ruim, os adoecimentos, ela busca entender para poder ressignificá-los e aí sim superá-los da melhor forma possível. Então, a pessoa positiva é aquela que sabe que a felicidade é construída nos momentos da vida, apesar das dificuldades que vão surgindo na caminhada, sem negá-las, mas buscando entendê-las para, nesse entendimento, poder vencê-las da melhor forma possível, tendo uma escuta ativa para os momentos difíceis das pessoas ao seu redor, no cotidiano da vida, no seu local de trabalho, na sociedade como um todo, Sônia. É muito interessante. Complementando, eu sempre me achei, dizem, né, que você é uma pessoa muito positiva. Sim, eu me considero, eu me reconheço, e gente, isso não é vaidade não. Quem me conhece de perto sabe. E aí eu gostaria mesmo de complementar, né? Porque recentemente me perguntaram assim, me colocaram uma situação e aí eu fiquei, não vai dizer nada, aí eu disse algo positivo. Então, por quê? Uma pessoa positiva, ela enxerga para além do que é negativo. Ela não nega, como a doutora Vivian com muita propriedade coloca, não nega o que é negativo. Mas aí eu vou complementar por que essa ação, esse movimento de enxergar situações positivas dentro de situações negativas. Primeiro, temos a vida. A vida é um dom. Sim. Então, uma pessoa positiva é aquela que é grata a Deus. Sim. Ninguém pediu para nascer. Nascemos e somos agradecidos por acordar e estarmos aqui. Claro. Né? Então, uma pessoa positiva é aquela que é grata, que recebe as dificuldades, recebe a vida como um presente, que é um presente. Presente de Deus, a gratuidade da nossa vida. Então, isso é possível? É difícil? Pode ser. Mas se começarmos, por exemplo, aqui nos estúdios, nós enxergamos o céu. Enxergamos uma comunidade também. Mas graças a Deus conseguimos enxergar o céu. Então, e que existem pessoas com dificuldades também, mas estamos vivos. Isso é que é o mais importante. Esse sentido existencial e vivencial. Porque as dificuldades, eu sempre falo isso, até para os pacientes, as dificuldades, elas vêm para nos ensinar a nos enxergarmos melhor e entendermos melhor a vida do seu semelhante, no momento até de um ato ruim que ele possa cometer. Mas não temos o direito de condenar ninguém. Mas também não temos o direito de passar a mão na cabeça de ninguém, mas levar a pessoa a entender aquele ato em si, porque você busca fazer isso consigo, enxergando as suas imperfeições, as suas limitações o que são da sua personalidade, que te desagradam, mas que temos que ter o domínio sobre, para poder, da melhor forma possível, evitar cometer um ato ruim, um erro. Mas somos passíveis de erro, porque ninguém é perfeito, estamos em gestação espiritual, do espírito, para podermos caminhar com propriedade, ou seja, com consciência de que sim, terão momentos agradabilíssimos na minha vida, de bem-estar, mas terão momentos difíceis na minha vida. E aí temos que nos questionar, como eu vou lidar com esses momentos? Me abatendo ou buscando entendê-los para poder ressignificá-los e vencê-los da melhor forma possível,
ajudando o nosso semelhante a ter essa consciência, a consciência até da gratidão. A gratidão é essa dádiva da vida gratuita e a casa comum que foi dada por Deus, que é uma bênção para nós construirmos a nossa família, biologicamente falando, que também é uma dádiva de Deus. Então a gente caminha sem negar os problemas, mas passamos a ter consciência de transformarmos os problemas em probabilidades de lemas. A pergunta que você está falando, Vivian, tem a ver com a pergunta que segue, que é: como algo positivo pode ser tóxico? Excelente pergunta. Sim. A positividade tóxica, ela é mais abrangente, porque ela engloba a sociedade no todo, enquanto essa invalidação emocional se dá de uma pessoa a outra. Porque é o que acontece na positividade tóxica, porque é o exagero da positividade, é a exacerbação, é o aumento dessa positividade que te faz negar, reprimir as dificuldades, pensando que a vida inteira da sua caminhada só será feliz. E aí você foge da realidade. Assim como, mas por que engloba a sociedade? Engloba a sociedade de que forma? Porque a sociedade tem uma cultura da perfeição. A sociedade tem uma cultura de produtividade o tempo inteiro, principalmente no nosso trabalho. E aí vem a pandemia. A pandemia nos mostrou o quanto somos positivos na vida diante dessas catástrofes, dessas dificuldades que nos chocam a ponto de um vírus matar tantas pessoas e de entes queridos que se foram. Mas aí aumentou os adoecimentos, porque na pandemia tivemos que ficar numa quarentena, que teria que ser quem é positivo saudavelmente falando, sem o exagero da positividade, teríamos que estar bem, se sentindo cada um bem na sua casa, nessa quarentena. Bom, eu não posso trabalhar, sair para trabalhar, mas posso desenvolver o meu trabalho em casa sem exageros? Posso, ótimo, mas nem todo mundo pode, porque nem todo mundo tem um notebook, uma internet. Mas como é que vocês ressignificam uma pandemia, uma quarentena? Você buscar a sua capacidade e potencial criativo de você, dentro da sua casa, aproveitar da melhor forma possível seus entes queridos, que o trabalho, quando a gente sai para trabalhar, ficamos um período sem vê-los, então deve ser uma celebração estar em casa, e não um tormento. Mas para muitas pessoas se tornou um tormento. Por quê? Porque não buscam trilhar esta positividade equilibrada da melhor forma possível. Meus ouvintes queridos, e a doutora Sônia vai com certeza me apoiar neste sentido. Não existe pessoas perfeitas, existem pessoas em crescimento, em evolução, para poder chegar a cada dia na santidade, um dia de cada vez, porque a santidade é você decidir evoluir, esse crescimento contínuo que se dá de dentro para fora. De fora é para te despertar a melhorar interiormente. Concorda comigo? Complementar, e eu diria que, de fato, precisamos respeitar essa nossa natureza de seres eternos em construção. Sim. Perfeito só Deus. Então, eu costumo dizer
até na clínica, que somos seres no gerúndio. Sim, estamos caminhando, estamos buscando, estamos nos transformando. Então, somos seres em construção. Mas, por incrível que possa parecer, a equipe técnica do programa diz que nós já complementamos o primeiro bloco do programa Viver Bem. Gente, é só um minutinho e voltaremos já já. Aguardem aí, hein? Boa tarde, amados ouvintes. Nesse domingo abençoado por Deus, dia 20 de agosto, nessa tarde maravilhosa, nesse mês que, agosto, celebramos Dia dos Pais, Dia do Padre. Daqui a um pouco, daqui a uma semana, Dia do Psicólogo, né? Dia de Santa Mônica, enfim. E também o dia, eu quero fazer um convite especial a você que nos ouve agora, a você que poderá até trazer um convidado, nosso retiro dos psicólogos que são católicos, mas ele é aberto a você que tem interesse pelos temas da psicologia. Todos os anos, na Arquidiocese, nós do grupo Corpo dos Psicólogos da Arquidiocese do Rio, constrói um retiro espiritual. Ele que é acompanhado, né, por Dom Antônio. Então, a celebração começará às 14 horas aqui na Glória, na Benjamin Constant, número 23, saída do metrô, é pertinho. É gratuito, podem chegar. Será o retiro dos psicólogos católicos com Dom Antônio, Irmã Maribel, Padre Vitor Hugo, o doutor Almir também, que é o psiquiatra. Gente, o tema maravilhoso. Se tiver interesse, pode entrar em contato aqui pelo nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, ou entrar em contato aqui com a rádio, que a equipe está ligadinha para atender a todos vocês. Voltando aqui ao tema, estamos abordando com a doutora Vivian Moreno a positividade tóxica. De que forma afeta a vida profissional e pessoal? A pergunta, de que forma afeta a vida profissional, doutora Vivian? A vida profissional afeta porque vai exigir de você, nessa exacerbação da positividade, o estar produzindo constantemente, o ser perfeito de forma exacerbada, exagerada no seu trabalho, e não admitir erros dos seus colegas de trabalho ou de quem quer que seja que esteja no setor. E isso não é saudável, porque a positividade tóxica, sendo uma constante, e você não buscando um tratamento porque não se deu conta ainda disso, leva a um adoecimento, porque você está reprimindo emoções suas de insatisfação no seu local de trabalho, ou mesmo de decepção por ter cometido ali um erro, uma falha que é natural de acontecer, e o que fará do seu colega. Eu não aceito e não admito a Sônia, minha colega aqui do programa Viver Bem, errar. Mas ela é um ser humano como eu. Como eu posso exigir dela que ela seja perfeita se eu não sou? Então interfere muito, porque você se torna autossuficiente, porque você não vai aceitar do outro também uma ajuda, porque aceitar uma ajuda significa que eu não estou sendo perfeito no que eu faço. Sim. E não vou querer ajudar o outro, porque eu não vou ter a escuta ativa. E aí eu sempre vou devolver. No momento que você vem falar comigo, desabafar uma decepção, uma mágoa, seja até do chefe, né? Não no sentido fofoca, mas veio desabafar comigo um não entendimento do que o seu chefe quis dizer, o comportamento dele para com você, e eu devolvo com
Ah, tudo passa, isso é assim mesmo, vamos em frente. Não, temos que ter a escuta ativa de nos entender o sentimento de decepção e mágoa daquele meu colega ou amigo ali, profissional, que trabalha junto comigo e se decepcionou com um colega, com um chefe ou até com um erro cometido. Sim, eu tenho que ajudar esse colega a ressignificar aquela mágoa, aquela decepção, mas não negá-la. Porque se eu não escuto a queixa daquela minha amiga, colega de trabalho, eu estou negando a sensação ruim que ela está tendo. E aí eu não consigo ajudá-la, porque eu quero reprimir o sentimento dela com uma positividade exagerada. Ah, mas é uma bobagem o que você está sentindo. Ele só fez isso e mais nada. Segue em frente, toca a sua vida. Não, temos que fazê-lo entender o porquê daquela fragilidade diante de uma má conduta do teu semelhante. Aí é a positividade saudável e consciente que te leva a promover a vida e não reprimir uma pessoa que está diante de você para desabafar ou você mesma se auto-reprimir. E aí não tem um crescimento profissional, o desenvolvimento qualitativo que você acha que tem por achar ser perfeita. É perfeito essa colocação, ela termina com perfeita e eu digo perfeita essa colocação, né? Porque, de fato, eu diria que a cultura de uma positividade tóxica no ambiente institucional é maléfica. A palavra é essa, é maléfica para a saúde mental, seja da organização, porque o clima organizacional será afetado, e seja principalmente do sujeito, ou seja, do funcionário, da pessoa que carrega essa autocobrança de ser positivo todo sempre. Quero um exemplo eu trabalhei em instituição muito grande, muito do governo, durante 32 anos. E trabalhei com clima organizacional também. E como psicóloga, né, nós fazíamos o levantamento desse clima. Vários funcionários com esse perfil eram, muitas das vezes, diagnosticados pelo serviço médico, pelo RH, com médico do trabalho, que também lá tinha psiquiatra, síndrome de burnout, que hoje nós conhecemos como a síndrome do burnout. Ou seja, a pessoa é tão positiva que ela não consegue dizer não e ela nega, como a doutora Vivian bem coloca, a negação das emoções, que de fato ela existe, afinal somos seres humanos. E é natural acontecer essas emoções de tristeza, de decepção, de mágoa até. Puxa, a minha amiga falou aquilo, mas se eu tenho a positividade saudável, eu vou buscar entender. Ela me feriu, fiquei magoada com as palavras, mas eu a conheço, então por que será que ela teve essa postura? Vou refletir se eu fiz alguma coisa com ela em primeiro lugar, lógico, mas buscando entender também a postura do outro, para poder depois sentar com o outro e abertamente conversar. Olha, eu gosto tanto de você, mas aconteceu tal fato, eu realmente me equivoquei quando fiz isso, mas havia necessidade de você se comportar desta forma. Você, com a liberdade que temos, você não poderia ter me sinalizado assim? Até para eu despertar que eu cometi um erro ali na hora, porque somos passíveis de erro. E é interessante que toda organização tem a sua política, a sua cultura, e tem profissionais que se acham tão perfeitos nessa cultura, nessa política, que exigem colocam uma exacerbação da cultura e política da empresa.
num determinado departamento. E isso interfere na produtividade, saudavelmente falando. Porque no início do programa eu coloquei a cultura da perfeição, de você ser produtivo o tempo inteiro. E isso não acontece. Tem uma hora que você está cansada, tem uma hora que você sente que não está mais conseguindo assimilar o que alguém está falando, ou a leitura que você está fazendo, ou o trabalho, o projeto que você está desenvolvendo. O corpo fala, tanto quanto as emoções. E aí é que está a consciência de uma positividade saudável. Estar alerta no saudável despertar para as sinalizações das minhas emoções, do meu corpo e dos meus pensamentos, para que eles não me dominem, mas eu esteja o domínio, que é a autogestão positiva no equilíbrio, que te faz adquirir a saúde mental, que é você integrar o corpo, mente e espírito, e ter uma produção qualitativa no seu trabalho e no cotidiano da sua vida, porque você sempre vai comungar com as vidas ao seu redor. E aí você acolhe da melhor forma possível e se sentirá acolhida quando você não estiver se sentindo bem naquele momento. Que isso é natural. Quantas pessoas, não é mesmo, doutora Sônia, que vão no consultório até se autorrotulando: sou borderline, sou bipolar, e não é. Às vezes é uma questão orgânica que interfere no seu comportamento. E isso é importante, a consciência e o equilíbrio até na positividade. Sim, perfeito. E a produção do programa nos avisa que passa muito rápido. Né? A convidada é especialíssima, aborda com muita leveza, com muita propriedade científica, mas precisaremos fazer 1 minutinho de intervalo. Gente, é só 1 minutinho. Já já voltaremos aqui. Boa tarde, queridos ouvintes. Com muita alegria, voltando aqui ao último bloco. Tem que falar com alegria, porque alegria é remédio. Alegria é o que nos move. Alegria é fruto do Espírito. Então, é com muita alegria que em todos os domingos eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica e especialista em logoterapia, estou aqui com todos vocês no programa Viver Bem, sempre aqui nos estúdios da Rádio Catedral, com um convidado muito especial, e hoje ela é a convidada muito especial, a doutora Vivian Moreno, que também é comentarista do programa, outro programa aqui da rádio. Ela que está abordando hoje um tema muito importante que foi pedido por alguns ouvintes, que é positividade tóxica. De que forma afeta a vida profissional e a vida pessoal do ser humano? Então é sobre este tema que a doutora Vivian Moreno está com leveza, propriedade científica, nos ajudando a refletir sobre as questões que estão nos chegando a pedido de vocês. E por falar nisso, a contribuição de vocês podem vir pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Pode escrever, passou o dia do programa, mas pode mandar mesmo assim, a gente responde pelo e-mail, pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. E se você não quer se identificar, é só sinalizar: gente, a pergunta é essa, mas eu prefiro não me identificar. E tudo bem. Mas tem eu já ia falar paciente, de psicóloga, porque a gente sai daqui, gente, hoje é domingo, mas muitas das vezes a gente sai daqui e corre para o consultório.
Faz parte. Olha, tem uma ouvinte que pede não se identificar e a pergunta é: sou uma pessoa positiva e gosto de ser como sou. Qual é o problema que posso causar a mim mesma, a eu mesma, focando somente no positivo? Não pode ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre serei assim. Positividade nós temos que ter, porque a vida é um presente para todos nós. E você conviver com as pessoas ao seu redor, mesmo de forma passageira, é uma dádiva, porque te leva ao crescimento. Se torna tóxica quando tem o exagero, porque aí você não consegue acolher o outro e nem se permite ser acolhida. Você não tem uma escuta ativa, nem sua, interiormente, né, das sensações ruins que brotam, das emoções e afetos ruins, tanto quanto pensamentos, assim como o outro, que na fragilidade humana que temos, que não é para nos autodestruir nem destruir ninguém, é para crescimento, maturar, mas a positividade saudável leva a essa maturação como? Você buscando se ver, se escutar, sentir, se permitir sentir aquele sentimento, aquela emoção desagradável, mas buscando entendê-la, porque aí você transforma na ressignificação e algo virtuoso em você, que é a sua vitória, a superação daquele momento difícil, de perder um ente querido, de receber um não foi dessa vez que você não conseguiu um trabalho, mas a gente tem que continuar caminhando da melhor forma possível. A positividade equilibrada, que bom, que espero que você tenha essa positividade equilibrada. A partir do momento que o outro se sente não acolhido, não se sente bem em estar com você, mesmo você o tempo inteiro estando bem, numa situação difícil, exemplo drástico, você vai num velório, olha que difícil, a dor de alguém que perdeu um ente querido, e você vai chegar, olá minha querida, que alegria te ver aqui, até que enfim nos encontramos. Isso é uma positividade tóxica, porque ali é um momento de dor, de uma perda. Então a positividade tóxica, ela provoca a surdez, a cegueira, a não consciência dos seus próprios atos, do seu sentir em prol de si e do outro. A positividade equilibrada, qualitativa, faz você perceber que não está bem tanto quanto o outro e você ser solidária consigo mesmo e para com o outro. E aí a comunhão acontece e da melhor forma possível, até no momento tão sofrido de dor, de estar ali velando um ente querido. Então você abraça em silêncio aquela pessoa que perdeu seu ente querido e só diz, ou em silêncio, ou diz, eu estou aqui. Isso é positividade equilibrada, porque te faz discernir até o local que você se encontra e como você deve se portar. É muito interessante a colocação, enquanto estou respondendo aqui a produção do programa que está passando algumas perguntas, e essa ouvinte que pede não se identificar, ela diz, sou uma pessoa positiva. A você eu digo, eu também. Também sou uma pessoa positiva, porque somos gratas a Deus. Isso pode trazer prejuízo ou afetar nossa saúde mental? Sim, é possível, somos humanos. Por quê? É preciso ter um equilíbrio. Então, eu diria que há momentos que precisamos legitimar que não estamos bem. E está tudo
tudo bem não estar bem. Recentemente, em janeiro, eu passei por uma situação até muito delicada que me afetou emocionalmente. Por mais que eu seja uma pessoa positiva, eu chorei, eu sofri, ou seja, eu legitimei, né? Mas é enxergar, buscar as nossas respostas até no céu. Sim, Eu sim. costumo buscar respostas no céu, olhar para o céu e Deus tem um propósito com tudo que a gente passa. Ou Perfeito. seja, até numa situação negativa, enxergar e sentir, mais do que enxergar, sentir a presença desse Deus que carregamos no nosso coração, e que Deus é amor e que nos ajuda a superar e a fortalecer, sem perder, né, essa real legitimidade do humano que somos. Sim. E precisamos, muitas das vezes, buscar a ciência, a psicoterapia, a ciência, a psicologia, para nos ajudar também. Afinal, Deus criou os psicólogos. Claro, e muito importante isso que colocou de procurar ajuda no céu, essa fé que devemos ter, porque o amor tudo cura, só o amor cura. E quando há um momento de dor e você não invalida essa dor, mas legitima, porque busca entender, tem consciência dela, você purifica o seu espírito, que é o espírito que nos dá a vida, que nos dá as emoções, que nos faz entender e encontrar o sentido existencial, o sentido vivencial e o sentido de comungar com as vidas ao redor. Então, busque sempre o equilíbrio.